Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías. É uma honra poder estar ministrando aqui. Pastor Isaías, que é conhecido no Brasil, um grande pregador. Também louvo a Deus pela vida do pastor Amorim, uma honra. Obrigado pelo convite, a todos os obreiros, pastor Robson, meu amigo. Capítulo 9, versículo 1, quem encontrou diz amém? Ora, também o primeiro pacto, esse primeiro pacto é o primeiro tabernáculo. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de sangue e um santuário terrestre. Pois foi preparado uma tenda, a primeira na qual estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. E essa se chama santo, diga comigo santo. Mas depois do segundo véu estava a tenda que se chamava Santo dos Santos, diga Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, e toda coberta de ouro e ao redor, ao qual estava um vaso de ouro que tinha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da lei. Amém? Pode tomar seu assento. Quando nós lemos aqui no capítulo 9 de Hebreus, ele está falando de um tabernáculo terrestre que havia sido construído por Moisés, e é dele que eu quero falar um pouquinho, quando o povo saiu do Egito. E quando nós lemos um pouquinho a Bíblia, você vai perceber que nós encontramos tipologicamente 10 tabernáculos. Em tipologia nós vamos encontrar 10 tabernáculos. O primeiro tabernáculo que nós encontramos na Bíblia é o tabernáculo celestial, o original, aonde um dia nós vamos habitar, vamos morar, vamos estar nele com Deus. É o tabernáculo que se apresenta em Apocalipse, capítulo 21. Esse é o primeiro tabernáculo, é o tabernáculo original, aonde Deus habita. Primeiro tabernáculo, ou o segundo e o primeiro que vemos na terra, e colocando em ordem, o primeiro que Deus construiu, que já é mais como uma réplica do original, segundo Hebreus 8, diz que ele foi feito como um modelo do que já havia, e ele é feito como uma réplica. O primeiro tabernáculo estabelecido é o Éden. E quando nós vemos aqui, os irmãos estão estudando na revista sobre Hebreus, sobre tabernáculo, quando nós vemos o tabernáculo que Hebreus está falando, o escritor aos Hebreus está falando, ele está falando de um tabernáculo que tem apenas o santo, diga comigo, o santo, e o santíssimo. Então você vê o tabernáculo que Moisés constrói, o tabernáculo de Moisés ele tem átrio, santo e santíssimo, diga comigo, átrio, santo e santíssimo. Mas o tabernáculo que aqui está falando em Hebreus, ele não tem átrio, ele só tem santo e santíssimo. As duas peças do átrio ele está tirando fora, porque no tabernáculo, no átrio havia altar de sacrifício e bacia. Depois você chegava um véu, depois do véu você tinha o santo, e no santo havia a mesa, o candeeiro e o altar de incenso. E depois uma cortina, um véu, e depois do véu estava a arca de Deus. Mas quando você lê aqui em Hebreus, ele está falando que tem somente o santo, não tem átrio, não tem altar de sacrifício e não tem bacia. Diga bem forte, diga por quê? Porque quando o escritor está falando do tabernáculo, mesmo ele querendo falar do tabernáculo terrestre, que ele está falando do antigo pacto, mas a mente dele está no novo tabernáculo, na Nova Jerusalém, e o tabernáculo da Nova Jerusalém, ele não precisa de átrio, porque ele não precisa de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele também não precisa da bacia, da pia, porque Paulo diz que é um só batismo, então ele tira.
Mas ele deixa o santo, e no santo ele deixa a mesa. Porque você vai participar do cordeiro, com o cordeiro, das bodas que ele tem preparado para você. Ele deixa o candeeiro, porque o candeeiro representa o Espírito Santo de Deus, e nós vamos estar com o Espírito Santo, porque quando Jesus estava para ir e deixar os seus discípulos, ele disse: eu estou indo, mas eu não deixo vocês órfãos, o Pai mandará o outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo não pode receber porque não conhece, mas vocês, aleluia, o conhecem, porque ele habita em vocês, e ele estará convosco todos os dias. E ele deixa o altar, porque todos os dias nós somos um adorador na presença de Deus. Então ele tira o átrio, ele tira a bacia e ele tira o sacrifício. Quando nós chegamos no Éden, que é o primeiro tabernáculo já aqui na terra, que é uma réplica do tabernáculo original, no Éden também não tem altar de sacrifício, não tem bacia. Porque no altar, do tabernáculo que Moisés constrói, o homem tem que sair lá de fora, passar pelo átrio, entrar no santo e depois ir até o santo dos santos, aonde a glória de Deus descia. Quando Adão estava no Éden, ele não precisava de átrio, ele também não precisava do santo, porque Adão habitava no santo dos santos e era Deus quem vinha até Adão. E quando você chegar na Nova Jerusalém, você também não tem que passar pelo mesmo processo que o sacerdote passava, de vir pelo átrio, de vir pelos santos, não, porque você vai habitar nos santos dos santos, aonde a glória de Deus habita, e com ele você estará todos os dias. E o segundo tabernáculo, estabelecido tipologicamente depois do Éden, que já seria o terceiro, porque o primeiro é o original, o terceiro seria o Monte Sinai, quando Deus tira o povo e leva para o Sinai. E Deus estabelece no Sinai um tabernáculo, porque ele separa a subida, ele divide a subida do povo em três partes. Diga comigo, três partes. Santo, diga átrio, santo e santíssimo. E agora, para fazer o pacto, ele manda Moisés construir o tabernáculo, e é nele que nós vamos ler. Já abra a sua Bíblia em Êxodo 39. E é sobre ele que eu quero falar um pouquinho. Ele já manda Moisés construir o tabernáculo, para estabelecer o pacto, para estabelecer a aliança. E esse tabernáculo que Moisés constrói vai servir agora de modelo para todos os outros. Porque depois que o povo entrou na terra, a Nova Jerusalém, na Canaã, depois que o povo entrou na terra prometida, esse tabernáculo que Moisés havia construído, ele ficou abandonado. Lá em Siloé ele ficou 200 anos abandonado. Somente depois que Davi assume o trono de Israel, é que ele resolve fazer uma tenda, para que a arca de Deus possa habitar. E a tenda que Davi constrói, ela é parecida com o que Hebreus está citando. É por isso que você vai ver no Novo Testamento a Bíblia falando para que seja restaurada a tenda de Davi, porque a tenda de Davi, ela só tinha santo e santíssimo lugar. E depois de Davi nós temos o tabernáculo de Salomão. Salomão constrói um novo tabernáculo. E o novo tabernáculo que Salomão constrói, ele substitui todas as peças que havia, menos a arca. Todas as outras peças, menos a arca, elas são substituídas. Ele aumenta, ele pega uma mesa, ele coloca 10, uma bacia, ele coloca 12, ele vai aumentando todas as coisas. Depois ele é destruído, e vem Zorobabel e constrói um outro tabernáculo. E esse tabernáculo de Zorobabel já é um pouco menor. Depois de Zorobabel, vem Herodes, reforma o templo e faz mais um tabernáculo, sempre deixando a arca, só que em Zorobabel já não tem mais arca. Diga por quê? Porque se você vê lá em Jeremias, a arca some. E se você vê aqui em Hebreus, ele está dizendo que o altar de incenso está no Santíssimo Lugar. Só que no Santíssimo Lugar, no tabernáculo que Moisés constrói, não é o altar de incenso, é a arca. O altar de incenso está no átrio. Mas aqui, no tabernáculo em que Hebreus está falando, o escritor aos Hebreus está falando, no Santíssimo Lugar está o altar de incenso. Diga com força, mas diga com muita força, diga por quê? Porque o altar de incenso, ele representa a sua adoração. Ele representa você como adorador.
E quando nós estivermos no tabernáculo original, no tabernáculo junto com a arca, que é o próprio Cristo, aleluia, nós estaremos lá como adorador. É por isso que o altar de incenso é o único que sai do santo e vai para o santíssimo lugar, porque ele está dizendo: eu quero estar com a arca adorando a Deus todos os dias. Quantos querem estar com a arca no tabernáculo celestial, aleluia, dia e noite, dando glória ao nome dele? Pode dizer aleluia. Aqui é só para a gente ir pegando, para você entender. Então, no tabernáculo que Zorobabel constrói, não tem arca. No que Herodes reforma, não tem arca. Diga por quê? Porque a verdadeira arca ia aparecer. E a verdadeira arca é Cristo. E as pessoas ficam naquela briga: mas cadê a arca? Para onde foi a arca? Uns dizem que ele está na África, outros dizem que ela foi derretida por Nabucodonosor, outros dizem que ela foi arrebatada com Deus. Mas o que eu quero saber da arca, que é uma réplica, sabendo que a original é Cristo e que Cristo habita no meu coração? Eu não tenho interesse em saber na arca que é réplica, porque eu sei que a verdadeira arca está aqui. E a arca que era réplica não poderia mais estar lá. Propositalmente Deus fez ela desaparecer, porque a arca original ia chegar. E como é que ia acontecer quando a arca original chegasse? Se ia ter uma réplica ali, ia ter a original ali. Então Deus tira a réplica, porque a original ia chegar. Quando ele está no templo com 12 anos, ele é a arca, ensinando para os sacerdotes. Quando ele está multiplicando os pães, ele é a arca. Quando ele anda sobre as águas, ele é a arca. Quando ele está, aleluia, curando os enfermos, é a arca. É a arca que saiu lá do Santíssimo Lugar, que estava lá no Santo dos Santos e veio para ficar mais perto de você. Porque somente o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano até a arca. Só que quando a arca original vem, eu não quero ficar esperando o povo uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote disse não. É por isso que o nome dele é Emanuel, porque a arca livre do Santíssimo Lugar dentro de você. Quantos que habitam a arca no seu coração e pode dar glória ao nome de Jesus? Então vamos ver sobre o tabernáculo de Moisés. Sobre o tabernáculo. Depois de Herodes, ele estabelece um tabernáculo no Getsemane, que é o nosso nono tabernáculo. No Getsemane ele estabelece um tabernáculo, porque ele deixa 8 no átrio, ele pega 3 e deixa no santo, e ele vai sozinho como sumo sacerdote até o Santo dos Santos e derrama sangue. É por isso que Jesus tem que suar sangue, porque ele precisava derramar sangue no Santo dos Santos. Aí quando ele volta para a cruz, ele diz: está consumado. Ele quer dizer, o sacrifício foi feito. Você pode dar glória por causa disso? E o último tabernáculo é Pedro que estabelece e diz que nós somos o tabernáculo de Deus. E no seu coração é onde a glória de Deus habita. Você pode dar glória ao nome dele? Êxodo capítulo 39. E o tabernáculo de Moisés, que é o mais conhecido e se tornou modelo de todos os outros. No capítulo 39, você vai ver a construção no versículo 32. Você vai ver no capítulo 39, Deus vai dizer para Moisés como construir. E no versículo 32, eles vêm com o tabernáculo e apresentam ele diante de Moisés. Versículo 32, assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Isso aqui é muito forte, irmão. Porque Deus está estabelecendo um pacto com o povo. Diga assim: Deus estabelece o pacto. E quando lemos o versículo 32, isso é muito forte, porque a Bíblia diz que eles fizeram exatamente igual da forma que Deus ordenou para eles. Eu encontro gente na igreja todos os dias, a gente viaja muito, e eu encontro gente na igreja todos os dias dizendo para mim: pastor, eu quero mudar de vida. Pastor, eu quero viver uma nova vida. O problema é que a pessoa, ele quer mudar de vida, mas não quer mudar de atitude. Quer mudar de vida, mas não quer mudar o seu estilo de vida. E deixa eu dizer uma coisa para você.
Ser abençoado por Deus é muito simples. Viver uma vida com Deus é muito fácil, irmão. Nós é que gostamos de complicar o negócio. Porque Deus diz para você, vai para a direita. Aí você olha para dizer, se a direita está muito esquisito, Deus, eu vou pela esquerda. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver, é muito simples. Lá na frente Jesus vem e diz assim, ó, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo. Aí tem gente que fala, não pastor, é que está tendo um movimento ali, ó, está tendo umas irmãs ali que revela, que marcha, que faz não sei o quê, está tendo um povo diferente ali, eu vou lá. Aí vai lá, passa uma semana, 2 semanas, 3 meses, e vem revelação para tudo quanto é lado, e vem promessa de tudo quanto é lado. Aí chega na igreja depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, todo arrebentado, diz, pastor, não sei o que é que aconteceu. É que Jesus diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver em mim, aí você pode pedir tudo. Deuteronômio capítulo 28 é um dos textos mais extraordinários que existe na Bíblia Sagrada, porque está escrito, se atentamente ouvir o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje, aleluia, Ele te ordena, aí o Senhor mandará que todas as bênçãos venham sobre ti. O problema é que nós queremos receber de Deus a palavra e praticar ela de acordo com aquilo que nos convém. Eles fizeram tudo igual o Senhor ordenou. Eu tenho certeza para você. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Eu tenho certeza que se você pegar a Bíblia e praticar... Ah, pastor, mas é que eu não creio assim, eu creio diferente. Me ensinaram que eu tenho que ficar... Se você pegar a Bíblia e praticar ela como ela é, a sua vida muda. Porque se você quiser mudança de vida, primeiro você tem que mudar atitudes. Porque se você continuar praticando as mesmas atitudes, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você continuar plantando só milho, você só vai colher milho. Não adianta você plantar milho e tentar colher abóbora. Então o primeiro versículo 32 aqui diz que eles fizeram tudo que o Senhor ordenara. Versículo 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, e seus colchetes, e suas tábuas, e suas varas, e suas colunas, e suas bases. E a cobertura, e vai lendo os versículos 35, a arca, versículo 36, a mesa, versículo 37, o candeeiro, versículo 38, o altar de incenso, versículo 39, o altar de bronze, que é o altar de sacrifício, e a bacia. Trouxeram todo o tabernáculo diante de Moisés. E aqui eu vejo o tabernáculo que Pedro apresenta como nós, como seres humanos, que Pedro apresenta você como um tabernáculo. Sabe por que é que Deus ele não se impressiona mais com você? É porque às vezes a gente tem aquele negócio, tem vergonha de Deus. Quantas pessoas que eu conheci que caíram e não conseguiram mais se levantar porque sentem vergonha? Quantas pessoas que por algum tropeço, algum fracasso que tiveram na vida, algo que deu errado na sua vida, não conseguiram mais sair do fundo do poço? Quantas pessoas que querem chegar diante de Deus cheios de razão? Mas você como tabernáculo, quando foi apresentado diante de Deus, foi assim que você foi apresentado, em pedaços. Quando Deus ele conheceu você, quando Deus ele olhou para você, sabe como é que Deus te viu? Em pedaços. Sabe como é que Deus te viu? Com seu coração esmiuçado, em pedaços, dilacerado, a sua alma ferida, a sua vida gasta. Deus te viu em pedaços. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus já conheceu o seu pior. É por isso que Ele sabe o melhor que Ele tem preparado para você. Deus não se surpreende, aleluia, porque Ele já viu você na sua pior situação que você possa imaginar. Quando Ele conheceu você estava em pedaços. Um dia Jó chega diante de Deus cheio de razão.
Se você ler o capítulo 9 do livro de Jó, você vai encontrar coisas impressionantes que Jó fala para Deus. Porque Jó olha para Deus assim: Deus, o Senhor só faz isso porque o Senhor não é afligido como eu. O Senhor não sabe o que é a dor da morte. O Senhor não sabe o que é ser humilhado. O Senhor não sabe o que é ser traído pelos amigos. O Senhor não sabe o que é as pessoas duvidarem de você. O Senhor não sabe o que é ser levado diante do tribunal dos homens. Aí Jesus olha para Jó e diz assim: Jó, eu não sei não. Tá bom, pois eu vou descobrir. Aí ele se encarna. Ele descobre o que é ser humilhado. Ele descobre o que é cansaço. Ele descobre o que é passar fome. Ele descobre o que é ser traído pelo amigo. Ele descobre o que é humilhação. Ele descobre o que é ser injustiçado e ser levado diante do tribunal dos homens. Ele descobre, aleluia, o que é sentir alguém que ele curou, alguém que ele libertou, alguém que ele alimentou, olhar para ele, olhar para Herodes, olhar para Pilatos e dizer: crucifica ele e solta Barrabás. Ele sabe o que é tudo isso, para quando você chegar diante dele choramingando e dizer: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando, e ele dizer para você: eu sei, porque eu desci, porque eu me encarnei, porque eu enfrentei a cruz, porque eu enfrentei a humilhação. Eu sei, porque eu venci o mundo. Você vai vencer também. Aleluia. Mas quando ele viu você, foi assim que ele viu. Diga: em pedaços. Diga: em pedaços. Vai comigo para o versículo 40. Para o capítulo 40. Essa página da sua Bíblia. Quando ele olhou para você, ele viu em pedaços. Diga: em pedaços. Ele olhou o tabernáculo, Moisés olhou o tabernáculo e estava tudo, irmão, tudo. Porque Deus, Ele é detalhista. A gente que tem a mania de fazer as coisas com pressa e querer fazer de qualquer jeito. Se tem uma coisa que me deixa nervoso dentro da igreja, é quando eu vejo cantores, pregadores, chegar na igreja atrasado. Camarada vive para pregar, vive para cantar. Salve uma hora ou outra que realmente acontece algumas coisas. Mas eu conheço colegas que vivem, não faz mais nada da vida, só prega e canta. E chega na igreja às 8h30. Ah, pastor, que eu me atrasei. Outra coisa que me deixa nervoso na igreja é quando eu vejo alguém pegar o microfone para cantar. Dizer: irmãos, é o seguinte, eu não ensaiei não. Mas eu vou cantar aqui porque é para Jesus. E para Jesus eu posso cantar de qualquer jeito. Se fosse cantar para os irmãos, eu tinha ensaiado, tinha me preparado, tinha feito um negócio melhor. Mas é para Jesus. De qualquer jeito. A Bíblia diz: maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Outra coisa que eu fico nervoso é quando o camarada olha para mim e diz assim: ah, pastor, eu não queria estar aqui não. Eu só estou aqui porque o pastor me colocou. Tem gente que fala: pastor, eu nem queria ser crente, eu só estou aqui porque Deus me chamou. Eu falo: pois larga, irmão. Porque maldito é o homem que faz a obra do Senhor sem prazer, sem alegria, que faz a obra do Senhor de qualquer jeito, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Davi olhou e disse: aleluia, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse: Senhor, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 lá fora. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque Davi é filho de um hebreu com a filisteia. Davi não é um hebreu puro. Davi não tem direito à família, não tem direito à herança. Jamais Davi teria o direito de um dia entrar no templo, porque só podia entrar no templo quem era da tribo de Levi, e Davi era da tribo de Judá. Não tinha como ele entrar no templo. Mas quando ele é ungido rei, ele é ungido profeta, ele é ungido sacerdote, ele pode entrar no templo. Ele diz: agora vamos para a igreja, porque eu posso entrar, eu tenho direito.
Você não sabe o que significa você estar aqui nesta noite, porque nós não fazemos parte da promessa de Abraão, nós não tínhamos direito ao céu, nós éramos pecadores, miseráveis, condenados ao inferno, mas Ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, por você, para dizer, você pode entrar, você pode adorar, você pode sair do átrio, pode ir até o santo, pode entrar no santíssimo lugar. Valoriza o que Ele fez por você. Ele trouxe tudo com detalhes. Ele trouxe os colchetes, diga os colchetes. Todas as peças do tabernáculo eram essenciais. Se nós olharmos um pouquinho só, aqui a gente conta 6 peças. Diga comigo, altar de incenso, melhor, altar de sacrifício, bacia, mesa, candeeiro, altar de incenso e arca. São 6 peças que nós encontramos aqui. Mas se você observar um pouquinho, você vai ver que tinha um altar fora do arraial, que era para queimar as fissuras. São 7 peças. Mesmo a que está lá fora, é essencial. Todas as peças do tabernáculo são essenciais. E assim que é dentro da igreja. Todos são essenciais. Eu vejo Deus trazendo, destacando os colchetes, diga os colchetes. Os colchetes são aqueles preguinhos bem pequenos, que ninguém vê ele, mas ele está lá. Os colchetes são aqueles negocinhos bem pequenininhos, você usa para grudar a madeira, coisa bem pequena, mas ele tem que estar lá, porque sem aqueles colchetes vai cair tudo. Por mais simples que seja o irmão que você conhece na igreja, por menor que ele pareça, mas ele é essencial na glória, na presença de Deus. Por menor que você se sinta, por mais desprezível que você se ache, por mais simples que você pensa que você é, mas você é essencial no reino de Deus. Deus conta com você. Você pode dar um glória ao nome dele nessa noite? Aleluia. Ele traz tudo. Veja no capítulo 40 agora. Diga assim, todo o tabernáculo estava em pedaços. Capítulo 40, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo e a tenda da revelação. Todo estava desmontado e Deus disse assim, Moisés, agora monta. Ele olhou para você e disse, Espírito Santo, agora monta ele. Coloca tudo no lugar. Coloca a vida dele no lugar. Restaura a casa, restaura a família, restaura a dignidade, restaura o nome diante da sociedade, tudo restaura, coloca ele de pé. Veja no versículo 3. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca com véu. Diga comigo, o tabernáculo é átrio, santo e santíssimo. Qual a primeira peça do átrio? Diga, altar de sacrifício. Só que quando você vê Deus montar o tabernáculo, Deus ele faz diferente, porque ele não começa pelo átrio. Ele começa pelo santíssimo. Ele não começa pelo altar de sacrifício, ele começa pela arca. Um dia Jesus faz uma enquete e diz assim, o que estão dizendo os filhos, os homens, o que estão dizendo os homens acerca do Filho de Deus, o que estão dizendo de mim? E eles olham assim, Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é profeta, é um dos profetas, é Jeremias, é um dos profetas, é Isaías, é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Jesus olha para eles e diz assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para eles assim, não foi pela carne que você revelou isso, mas pelo Espírito Santo que habita em vocês. É por isso que ele não começa pelo altar de sacrifício, ele começa pela arca.
Porque na arca era onde a glória de Deus repousava. Quando você levantou a mão na igreja para aceitar Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já vinha trabalhando no seu coração, porque a glória de Deus já estava habitando em você. Aleluia! Ele não começa pelo átrio, ele começa pelo santo, pelo santíssimo. Diga com muita força, diga por quê. Porque Deus, ele trabalha na vida do homem de dentro para fora. O homem trabalha de fora para dentro. E Deus, ele trabalha de dentro para fora. O homem, ele primeiro está preocupado com a estética, com a aparência, com as vestes. Se a pessoa olhou para você com um sorriso, Deus não. Deus, ele está preocupado com o seu interior. Se você observar o que Jesus faz, um dia trazem um paralítico até Jesus, e esse paralítico é trazido por 4 homens, e aqueles 4 homens ouviram falar do ministério de Jesus, ouviram falar do que Jesus já havia feito, abriu os olhos dos cegos, andou sobre as águas, multiplicou pães. Então eles acreditavam que se trouxessem um paralítico até Jesus, Jesus faria o paralítico levantar. E eles estão preparados para ver um espetáculo. Eles estão tão determinados que quando eles chegam, a casa está cheia, eles sobem pelo telhado, abrem um buraco e descem um paralítico, porque eles querem ver o paralítico soltar daquela mesa, daquela cama. E eles fazem todo aquele esforço, passam pela multidão, abrem um buraco no telhado, desce um paralítico. Quando Jesus olha o paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. E eles fazem todo aquele esforço, abrem o buraco, desce o paralítico, esperando Jesus mandar o paralítico dar um salto daquela cama. Aí Jesus olha para o paralítico e diz, filho, e eles estão atentos, esperando o paralítico pular, e Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E eles ficam decepcionados. E fala, que negócio é esse de perdoar pecado? Nós não viemos aqui para o Senhor perdoar pecado? Os fariseus estão murmurando lá, dizendo, quem é que pode perdoar pecado? Não é só Deus? Só que Jesus não está preocupado com o homem sentado na cama, na mesa, na cama. Jesus está preocupado com a alma dele que está indo para o inferno. E Jesus olha para eles e pergunta, o que é mais fácil? Porque curar era muito simples. A medicina avançada consegue curar. O ser humano, com a sua sabedoria, dependendo da situação, ele consegue curar. Curar é muito fácil. Desejar as coisas, ter as coisas que você deseja, pode ser muito simples. Agora, perdoar pecados, ele precisou se encarnar. Ele precisou morrer na cruz do Calvário. Ele precisou ser açoitado. Tem gente que está desprezando a salvação porque não consegue aquilo que é material que ele deseja. Tem gente que está desprezando a salvação por causa de uma enfermidade, dizendo Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Tem gente que está desprezando a salvação porque não tem o emprego dos sonhos, não tem a casa dos sonhos. Mas deixa eu te dizer, tudo isso que você deseja é muito simples, difícil era você ser perdoado e ele te perdoou. Aleluia. Ele olha para o paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados. Tem muita gente na igreja que vem para a igreja porque quer ver um espetáculo. Quer ver um rebuliço acontecer, mas Jesus, ele trabalha diferente. Porque ele trabalha de dentro para fora. Jesus não está preocupado com seu exterior. Antes ele está preocupado com o seu interior. Ele vai cuidar do seu exterior, é claro que vai. Depois que cuidar do seu interior. Sabe por que Deus não faz no seu exterior aquilo que você deseja? Porque você não deixa Ele fazer no seu interior aquilo que você precisa. Ah, pastor, eu gosto daquelas igrejas que estão dando carro, que estão dando casa, que queima o dinheiro num dia e no outro você está milionário.
Ah, pastor, eu gosto daquelas igrejas que tem uns anjos meio estelionatário, que fica jogando dinheiro na conta dos outros, tirando da conta do um e botando na conta dos outros. Aleluia. Ele nunca vai fazer o que você quer, se você primeiro não deixar ele fazer o que você precisa. Ele trabalha de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o seu exterior não reflete no seu interior, mas o seu interior reflete no seu exterior. Um dia Jesus está lá com os discípulos e eles estão pegando umas espigas de milho para comer, e os fariseus vão passando e dizem: ô Jesus, o senhor não está vendo aí que os seus discípulos estão com a mão suja comendo milho? Diga que eles parem com isso. E Jesus olha para eles e pergunta: por que vocês estão tão preocupados? Aquilo que entra não faz mal, o que faz mal é aquilo que sai. O que faz mal a você não é o seu exterior, é o seu interior. É quando os seus medos, aleluias, influenciam lá fora. É quando os seus traumas, a sua depressão, a sua tristeza impede que você tenha sucesso na vida. É quando você deixa ser influenciado pelo ambiente que você vive, porque não é o ambiente que faz você, é você quem tem que fazer o ambiente. Você precisa cuidar do seu interior primeiro. Para ele fazer o que você quer, primeiro deixa ele fazer o que você precisa. Quando você deixa ele fazer o que você precisa, aí ele vai fazer o que você quer. O que tem de gente que fala assim: pastor, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, mas Deus não está fazendo nada por mim, pastor. Não é que Deus não está fazendo por você, é que Deus não está fazendo o que você quer. Porque nós queremos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, se for de acordo com aquilo que nos convém. Colocamos a vida nas mãos de Deus, mas quando as coisas não convêm, às vezes fala: não, deixa eu administrar a minha vida melhor do que Deus. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Ele começa pela arca, porque ele está dizendo: o mais importante é que a minha glória habita em você. O mais importante é que você não perca a fé. Começa pela arca, e quando ele coloca a arca, ele fala: Moisés, fecha o véu. Moisés, fecha o véu. Depois que ele coloca a arca e fecha o véu, e porás nele a arca, e cobrirás a arca com véu. Depois colocar nela a mesa, porém em ordem. Diga assim: o meu Deus é organizado. O que Deus vem tentando fazer na sua vida, irmão, é organizar as coisas. Porque ele coloca a arca e depois ele tem que colocar a mesa. E a mesa não pode ficar no lugar da arca, a mesa tem que ficar no lugar da mesa. A arca não pode ficar no lugar do altar de sacrifício. Porque Deus, ele trabalha na sua vida de dentro para fora, e você trabalha de fora para dentro. Quando você usa o tabernáculo na sua vida, você tem altar de sacrifício, você tem bacia, você tem mesa, você tem candeeiro, você tem altar de incenso, e você tem a arca. Por quê? Porque você crê em Jesus lá no altar de sacrifício, você é batizado nas águas pela bacia, você participa da ceia do Senhor na mesa dos pães, você é cheio do Espírito Santo no candeeiro, você é um adorador no altar de incenso, e se torna um ministro diante da arca de Deus, e tudo tem que estar no lugar. O problema é que Deus manda você ir para um lugar, você quer ir para outro. Deus, mas as campinas de Sodoma e Gomorra parecem mais agradáveis. Há uma seca na terra, e Isaac vai falar com Deus assim: Deus, está todo mundo indo para o Egito, por causa da seca, não tem água, não tem chuva. Todo mundo, Deus, que está indo para o Egito, eu vou também. E Deus disse: não, Isaac, fica aí. Deus, mas está seco, mas fica aí. Mas não tem água. E Deus disse: Isaac, então faz o seguinte, vai lá e cava um poço. Isaac vai, cava o poço, e o poço dá água. Aí vem os inimigos lá, cava um poço do lado, diga comigo, do lado. E o poço não dá água.
Aí eles ficam indignados e vão lá, entulham o poço de Isaac. Isaac disse, e agora Deus, adeus para o Egito? Deus disse, não, cava outro poço. Ele vai lá, cava outro poço, e o poço da água. Aí os caras vêm e dizem assim, mas esse camarada deve ter um mistério, ele tem alguma coisa que encontra água. Vem cá, volta do lado e não dá água. Aí Isaac diz, agora Deus, 2 poços, tá bom, mas 2? Não, cava o terceiro. O problema é que você quer desistir na primeira tentativa. Quantas pessoas que eu encontro com 30 anos, 25 anos, dizem, pastor, eu não quero casar nunca mais na vida, porque meu casamento foi um fracasso. Deus te deu a chance de tentar de novo, porque você continua vivo. Pastor, eu tentei para a igreja, não deu certo. Tenta de novo. Ele cava um terceiro poço, o terceiro poço da água. Os camaradas dizem, não pode. O segredo não está na terra, está no Deus que você serve. Tem gente que quer comprar quer montar uma loja, quer comprar uma empresa, aí ele vai ouvir a voz do povo, e o povo diz assim, não vai para aquele lugar não, porque nunca ninguém deu certo ali. Não pega aquele salão não, porque aquilo ali é queimado. Não vai fazer isso não. Meu primo tentou, não deu certo, não sei quem tentou, não deu certo. Irmão, pode não ter dado certo para nenhum deles, mas na hora que você chegar lá, a bênção do Senhor está sobre você, aleluia, e aquele lugar vai brotar água. Não baseie a sua vida pelo fracasso dos outros. A sua vida não é baseada no fracasso das pessoas. A sua vida é baseada na palavra de Deus, que está dizendo, aonde pisar a planta do seu pé, Deus te dará ela por herança. Aleluia. Coloca em ordem, Deus diz, coloca em ordem. Quer ter mudança de vida? Então organiza a sua vida. Tem gente que, irmão, a desculpa mais furada que existe é que não temos tempo para nada. Aí as pessoas usam um negócio que tem lá na Bíblia, que é lá para o Apocalipse, e dizem assim, pastor, mas é porque Deus está abreviando os tempos. E já estamos em abril, já é maio, já é final do ano, é 2020. Não, pastor, é que o tempo está muito corrido. Quer saber quanto vale um dia? Pega um barquinho, vai lá para o meio de um rio, não leva celular, não leva televisão, não leva nada. 2 horas você vai pensar, meu Deus, que tempo que não passa. O problema é que você fica, eu não tenho tempo de ler a palavra, pastor. Eu não tenho tempo de ler Bíblia, não tenho tempo de ir para a igreja. A gente não consegue administrar o nosso tempo, porque nós gastamos nosso tempo com coisas frívolas. Nós temos 24 horas no dia, não sei se você sabe, mas a cada ano que passa, nós ganhamos 1, 2 ou 3 segundos a mais. Hoje o dia já tem 24 horas, porque a Terra, ela está gastando apenas 23 horas e alguns minutos para dar uma volta em si mesmo. Nós ganhamos 1 minuto a cada século que passa. Os tempos não estão sendo diminuídos, estão sendo aumentados. Deus está dizendo para você, eu estou te dando tempo. Já estou encerrando. Ele está aumentando o tempo. O tempo é abreviado no Apocalipse, que Deus vai realmente abreviar o tempo, para que quem não subir no arrebatamento possa conseguir aguentar e chegar até o final. Mas é só no Apocalipse. Olhe para quem está do seu lado, talvez não seja seu costume. Diga para você mesmo, diga assim, olha o tempo. Diga assim, Deus está me dando tempo. Então ele olha para Moisés assim, Moisés coloca a mesa e põe tudo em ordem. Aí Deus coloca a mesa depois da mesa. Capítulo 40, versículo 4. Ele coloca a mesa. Depois ele vai colocar o altar de ouro. E depois ele vai colocar o altar de sacrifício. A bacia. E ele vai colocar o altar de sacrifício. Escute. Um negócio interessante sobre a bacia é que eu já estou me preparando para encerrar. Quando Moisés vai construir o tabernáculo, Moisés pede ao povo que deem ouro, madeira de acácia, pele de texu. E o povo no meio do deserto vem trazendo as coisas para Moisés construir o tabernáculo.
E Moisés faz todas as peças do tabernáculo. A última peça que Moisés vai fazer é a bacia de bronze. É a última peça do tabernáculo que ele vem fazer, é a bacia de bronze. E quando Moisés vai preparar a bacia, e ele está pegando a madeira de acácia, o ouro, para fazer a bacia, Deus olha para ele assim: Moisés, não faça de ouro a bacia. E se eu faço de quê? Faço de prata? E Deus disse: não, faça de bronze. Eu quero que você faça a bacia de bronze. Diga comigo, de bronze. E Moisés vai pegar o melhor bronze que tem para fazer a bacia, e Deus assim: não, Moisés, eu não quero esse bronze. Eu quero que você peça os espelhos das mulheres. Porque naquela época os espelhos eram de bronze polido. Até uns 1000 e poucos anos atrás. Era de bronze polido. E Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, pegue os espelhos das mulheres e faça o bronze. Porque essa bacia, que é colocada depois do altar de sacrifício, não é para ele se lavar exatamente, porque ele já tem que vir limpo, ele já tem que vir purificado. Ele só tem que molhar as mãos ali naquela bacia. Mas ele não pode se lavar exatamente, porque ele vem trazendo o sangue. Ele vem trazendo o sangue do altar de sacrifício. O sangue do altar de sacrifício, ele tem que levar até o Santo dos Santos. Então ele tem simplesmente que passar pelaquela bacia. E Deus pede a bacia dos espelhos das mulheres. Diga assim comigo bem forte, diga assim: pastor, se não era para lavar, diga para que era. É por isso que Deus pede os espelhos, porque no momento que o sacerdote ia passando pela bacia, que ele encostava aqui nela, o rosto dele refletia. É como se ele estivesse vendo a mulher dele olhando para ele. Porque antes de entrar, ele tinha que fazer o seu julgamento. É por isso que Paulo diz lá na ceia: examine-se o homem a si mesmo. Esse examine-se que Paulo está falando, ele está falando da bacia. No momento em que ele encostava aqui na bacia, ele viu o rosto dele refletindo lá. E de repente tudo que ele viveu em casa, porque ele sabia que o espelho da mulher dele estava ali. E não existe um julgamento tão perfeito na terra quanto o julgamento da mulher. A mulher, ela tem um dom que Deus deu a ela, que chamam de sexto sentido, que dá a ela um julgamento perfeito. Se a sua mulher olhar para alguém que você está fazendo negócio e dizer: não faça negócio com esse cara, pode fugir dele. Você pode enganar todo mundo, mas a mulher você não engana. Ela simplesmente deixa você pensar que está na vantagem. Mas ela sabe. Quando ele chegava lá, que ele encostava na bacia, ele podia vestir a melhor estola. Ele podia vestir a melhor túnica. Colocar aquele peitoral de pedras preciosas. Ele podia estar cingido, mas dentro de casa a mulher dele sabia quem ele era. É igual Naamã. Era um general. Era ungido. Era famoso. Era poderoso. Porém era leproso. E só quem estava em casa era quem via. Essa bacia refletia a imagem dele. E o sacerdote, ele precisava passar pelo sacrifício. Diga comigo, sacrifício. As pessoas hoje querem entrar na presença de Deus de qualquer jeito, irmão. E entrar diante da arca é muito sério. Porque se o sacerdote não entrar, o sumo sacerdote não entrasse na arca da forma que deveria de entrar, ele morreria lá dentro. Tem gente que acha que Deus vive de brincadeiras. E a glória de Deus é algo muito sério. A palavra de Deus é algo muito sério. O poder do Espírito Santo que eu sinto ele aqui nessa noite, que faz a minha alma ferver por dentro, é muito sério. Ele tinha que passar pelo altar de sacrifício. Eu não sei, eu fico encantado com essa igreja. Eu estava ali, o pastor Amorim passou e disse: vamos orar um pouco. Porque eu não sei como é que tem gente que consegue vir para o culto e não tem coragem de passar mais 10 minutos de joelho dobrado. Ah, pastor, eu não consigo baixar o joelho. Baixa a cabeça. E ora, faz um sacrifício.
Primeiro você tem que passar pelo sacrifício. Depois você passa pela bacia. O seu momento de meditação com Deus. Você já viu que no final de quase todos os salmos, no cantinho dele tem escrito assim, Selá. Isso é meditar. Você tem que ter o seu momento de meditação com Deus. Depois que passa pela bacia, vem para a mesa. Participar da mesa com Cristo. Do sofrimento com Cristo. Porque Paulo disse assim, aleluia, sede participantes das aflições de Cristo, do sofrimento de Cristo, para que com Ele também você seja glorificado. Tem que passar pelo candeeiro e ser cheio do Espírito Santo. E você vai chegar diante do altar de incenso, diga do altar de incenso. Agora sabe o que é interessante no altar de incenso? O sacerdote ele entrava com os incensários na mão. Só que lá de fora do altar de sacrifício, ele tinha que trazer uma brasa. Ele trazia a brasa lá de fora, diga lá do átrio. Diga lá do átrio. Ele trazia a brasa. E quando ele chegava diante do altar de incenso, ele pegava essa brasa e queimava ela, e ele ia soprando, 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 soprando. Aí de repente a fumaça do incenso começava a cobrir, começava a cobrir, começava a cobrir e cobria tudo. Tem gente que quer chegar com isqueiro na igreja e meter fogo no negócio. Ah não, pastor, aqui o negócio é elétrico. Chegou, apertou o botão e tudo está acontecendo. Quer chegar na igreja e ver um estalar de dedos e as coisas acontecerem. A brasa tem que vir lá da sua casa. Tem que acordar pela manhã e ler pelo menos um versículo. Tem que dobrar os joelhos e dizer para Jesus pelo menos bom dia. Tem que parar meio-dia, pelo menos na hora que você for almoçar, e convidar Deus para sentar-se na mesa com você. Aleluia, agradecer porque Ele te deu. Tem que chegar um pouco mais tarde e falar um minuto com Deus. Deixar o celular um pouquinho de lado, deixar os colegas um pouquinho de lado e pelo menos cantar um hino para Deus. Aí quando você vier para o culto, antes de sair de casa, faz uma oração. Chega aqui na igreja, você dobra o joelho para falar com Ele. Quando o culto começar, o Espírito Santo vai começar a envolver você, a fumaça vai encher todo lugar e você vai entrar no Santo dos Santos. Para encerrar, aleluia, todo ano, uma vez por ano, o sacerdote vinha. E tinha que fazer a mesma coisa. Pegava o cordeiro, imolava, levava o sangue, derramava lá dentro. E a arca estava lá. Diga comigo, a arca estava lá. Uma vez por ano, ansioso, esperando o sumo sacerdote entrar, para que ele pudesse abençoar o povo. Só que Hebreus vem lá na frente e diz assim, só que esse primeiro pacto era falho. Porque a arca estava lá esperando uma vez por ano. Aí a glória de Deus descia. Quando foi um dia, Deus olhou para a terra e diz, quem será o varão que começará a peleja? Ele olha para Isaías e diz, Isaías, quem eu enviarei, Isaías? Quem há de ir por nós? Porque Deus estava cansado de receber o povo uma vez por ano lá no santuário. Não, Deus não queria só aquilo. Deus queria estar com o povo todos os dias. Deus não queria que o povo viesse até o santuário. Ele queria chegar até o povo. E ele disse, Isaías, quem eu enviarei? Aí ele se levanta de dentro do Pai e diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. João 1:12, eu acho. Diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio fazer uma única coisa. Diga o quê? Diga o quê? Você já prestou atenção que quando Jesus manda os 70, ele diz assim, anuncia para o povo que o reino de Deus é chegado? Diga assim, o reino de Deus é chegado. O sacerdote tinha que entrar uma vez por ano
para buscar a glória de Deus. E quando o sacerdote entrasse e fizesse o sacrifício, aí quando ele voltasse, ele estendia as mãos sobre o povo, aspergia o sangue que estava na esponja, e o povo era abençoado. As pessoas eram curadas, a terra produzia, os inimigos de Israel pereciam e o povo prevalecia, uma vez por ano. Aí Jesus disse assim: eu venho trazer a glória até vocês. Fique de pé comigo. Aleluia. Ele disse: eu venho trazer agora. Uma vez por ano eles iam buscar o reino. E Jesus disse assim: eu venho trazer o reino para vocês. O reino de Deus é chegado na sua vida. Quantos sentem a manifestação do reino de Deus? E pode dar glória ao nome de Jesus. Escute, para encerrar. Por isso que o escritor aos Hebreus, nos versículos que eu li, fala desse tabernáculo, que não tem altar de sacrifício, que não tem átrio. Ele fala desse tabernáculo, em que o sacrifício já foi feito por ele. E se você ler o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver João dizendo: e eu vi a nova Jerusalém, ataviada como uma esposa para o seu esposo, o tabernáculo de Deus para com os homens. E deixa eu dizer para você nesta noite, um dia, pode ser daqui a alguns minutos, você vai entrar nesse tabernáculo celestial, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá lágrimas nos seus olhos, porque Ele mesmo vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Só quantos querem entrar nesse tabernáculo? Se puder, feche os olhos, porque eu quero orar por você. Eu não sei se você conhece esse hino, só um pedaço dele. Em ferver. É que eu não sei cantar, vai. Vem na presença. Mas só podes. O que está quando tudo deixares no altar. Bem forte, quando tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver. Todo. E todo É tudo. teu ser Ele controla. Oh, aleluia. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Feche os seus olhos.